E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E vamos começando mais um vídeo aqui. Eu ainda com essa espada nas costas, não é, cara? Não sei porque toda vez que eu vou com essa espada da padaria, por alguma razão o padeiro me dá um bom desconto, né? Já faz uma semana que eu tô ganhando pão de graça, velho. Então, e antes de a gente entrarmos no assunto de hoje, peço para você se inscreva no canal, aperta o sininho, comentem, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento deste canal. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é, cara? Então, quem é aqui inscrito no meu canal sabe que eu trago vários assuntos diferenciados aqui pro meu canal. Tem dias que eu falo de monarquia, outros eu falo de história, às vezes eu trago uma notícia, uma opinião minha acerca de algum assunto. Todo sábado eu trago um estudo acerca do apocalipse, né? Quando encontro com o T'Challa, a gente faz um react e tudo mais. Então, o meu canal fala do que eu quero, do que eu quiser, na hora que eu bem entender, não é? E hoje eu tava meditando acerca dos desenhos animados, cara. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito infantil, velho. Sim, eu tô com mais de 38 anos nas costas, né? E às vezes eu prefiro assistir uma boa animação do que assistir um telejornal, por exemplo, né? Que ultimamente dá um desgosto, cara. Hoje em dia você liga a televisão o tempo todo notícia, né? O Peter Bom ainda falando da Covid-19, o caso lá do Excel, outras coisas. Então assim, cara, eu quando eu tô no YouTube, quando eu tô na internet, eu gosto de assistir um desenho, principalmente os antigos, que fazem lembrar da minha infância, cara. E, cara, o melhor período da vida do homem é a sua infância. Você não se preocupa com nada, você se diverte com tudo, sabe? Não tem muitas preocupações. Eu tenho saudade quando eu era moleque, velho. Cara, eu tenho saudade quando eu chegava do colégio lá pelas 6 horas, ligava a TV Manchete, assistia lá o Jaspion, né, o Kamen Rider, né, os Cavaleiros do Zodíaco, o Yu Yu Hakusho. Eu tenho saudade desse tempo. E uma coisa que eu reparo, cara, é que as animações, os desenhos de antigamente, cara, são muito melhores do que a gente vê hoje em dia. Pra falar a verdade, cara, uma coisa que me bate muita tristeza é ver que na TV aberta você quase não vê uma programação dedicada ao público infantil, não é? A gente, hoje em dia é triste saber que no lugar da antiga TV Globinho, que fez a infância e a alegria de todos nós, hoje a gente vê a desgrátima Bernardes, né, querendo falar de masturbação infantil. Ai, meu Deus, a raça humana tem que acabar mesmo, vamos matar todo mundo, já deu o que tinha que dar, velho. E quando eu faço e eu falo isso, cara, porque quando a gente faz uma análise, sincera, acerca do que nós temos hoje em dia, do que era antigamente, cara, a gente vê que hoje em dia os conteúdos para as crianças não são como antigamente mesmo, né? Só para você ter uma ideia, cara, dizem que acabaram com a programação infantil por causa de uma lei que precisava vender produtos e as crianças não teriam o que comprar porque era muito caro e blá 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 blá. Mas às vezes eu penso que a questão é ideológica mesmo, velho, né? Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, né? Com certeza, tá chegando alguém aí, o carro, né? Com certeza, quando você lembra, por exemplo, da sua infância, uma das melhores animações dos X-Men são os X-Men clássicos dos anos 90, né? Claro, nós também tivemos aí o X-Men Revolution, o Wolverine e os X-Men. Mas quando você vê aquela animação clássica e maravilhosa, velho, você vê que Stanley é um gênio, velho. Por quê? Porque às vezes o Stanley queria pegar assuntos é, na nossa sociedade e colocar esses desenhos. Quando você vê, por exemplo, a mensagem que trazia os X-Men, você via que a mensagem principal era o racismo e a discriminação. E ele sabia trabalhar isso, cara. Porque você via lá um grupo de heróis com poderes extraordinários lutando em prol da sociedade, muitas vezes lutando contra outros vilões, outros mutantes, alienígenas até, ao mesmo tempo que eles eram discriminados pela própria sociedade que eles defendiam, né? Ou seja, cara, e você já era trabalhar, eu já era trabalhar dessa questão, porque você via isso como uma questão injusta.
E hoje em dia o que a gente vê é que quando vocês querem pegar assuntos que falam de preconceito e discriminação, às vezes você quer tratar disso num assunto ideológico, num assunto politizado, né, cara? Você vê que, não, para você incluir o homossexual, você tem que excluir o hétero e atacar os valores cristãs e morais dos héteros para poder incluir o homossexual. Para você incluir a mulher, você tem que rebaixar o homem. Para você fazer uma inclusão social do negro, você tem que excluir o branco. E eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo da semana passada, quando eu falei no caso da Magalu, né? Que só quis excluir os brancos, contratando apenas os negros. Eu fiz um vídeo falando sobre isso lá. Né? Vai lá, assiste e deixa no comentário. Então você vê que no desenho dos X-Men, você sabia trabalhar essas questões raciais sem precisar excluir outros grupos. Até porque você via muitos mutantes que eram negros, asiáticos, de várias etnias, cores. Tinha até um mutante brasileiro, Mancha Solar, ele é brasileiro, para quem não sabe, não é? Estamos representados, não é? Então, e era só os X-Men que sabia trabalhar sobre isso? Não, você também tinha, por exemplo, a questão dos Thundercats, não é? Thundercats lá, quando você vê o Lion tirando a espada da justiceira, tá certo, é uma katana, mas finge que é o olho de Tandera. E o Lion dizendo, Thundercats, oh! Aí o que acontece? Ao invés de dar aquele boost de poder do Lion, né, uma nova transformação Super Saiyajin Thunderiana, não, ele lançava o bate-sinal, o sinal dos Thundercats, e atraía os demais companheiros, dando, né, uma mensagem acerca do companheirismo, né, e da união dos seus poderes, não é, cara? Um trabalho, enfatizando o trabalho em equipe, em grupo, o valor da amizade com aquilo, cara. Quem aqui não vai lembrar do He-Man, cara? Tá certo que o He-Man tinha aquela questão de sempre repetir os frames e tudo mais, mas quando você chegava no final do episódio e o He-Man dava aquelas suas mensagens, não é, entendeu? Do programa. E no programa de hoje você viu a importância de você obedecer o seu papai e sua mamãe e de você valorizar o seu amiguinho, né? Você via que trazia uma mensagem positiva para as crianças, né? Até lembro que depois criaram a She-Ra porque queria criar uma personagem para meninas debaixo do sucesso do He-Man, né? E você viu que não criaram uma feminista estereotipada, né? Aquela mulher empoderada. Não, criaram uma personagem que usava os seus poderes para o bem, assim como o He-Man fazia, né? Só nunca me engoliu o fato de terem criado ela como irmã do He-Man, uma irmã postiça depois de tanto tempo, né? Se tivesse falado que ela era uma prima ou uma conhecida, funcionaria do mesmo jeito, né? Então você vê que os desenhos de antigamente tinha uma mensagem, né? Trazia algo de valor. E muitos desses desenhos, dessas animações, elas seguiam um contexto histórico debaixo da sua sociedade, né, cara? Como assim, Romulo? Por exemplo, se você vê os desenhos de hoje, né? Os desenhos de hoje parece que são um bando de retardados, cara, né? Tentar até fazer um reboot dos Thundercats, aí criando os Thundercats Roaz, que sinceramente dá vontade de cortar os pulsos quando vê aquela porcaria, cara. Então, e quando você vê, por exemplo, e cada desenho que fez sucesso no passado era contextualizado do seu momento presente. Vamos citar, por exemplo, o Pernalonga, por exemplo, né, cara? Pernalonga foi criado em 1940, né? Mas, no entanto, o seu maior sucesso, o seu pico de popularidade tem relação com a Segunda Guerra Mundial. Como assim, Romulo? Como assim tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Simples. Quando você estuda a Segunda Guerra, você sabe que os Estados Unidos, ele tinha no início do conflito mundial, ele tinha uma política isolacionista, né? Embora eles apoiassem a Inglaterra e a União Soviética, né? Os aliados, embora eles vendessem armas para os aliados, eles tinham uma posição mais isolacionista. Não, a gente vai ficar aqui mesmo. Isso até 7 de dezembro de 1941, quando covardemente houve aquele ataque japonês contra as bases militares de Pearl Harbor, não é?
Isso criou, cara, um sentimento de raiva dos americanos, né? Um sentimento de vingança, cara, sabe? Eles ativaram aquele modo Kratos, falando, agora nós vamos entrar pra guerra, agora é guerra! Né? E embora nos filmes e séries e da história a gente vê que os americanos focaram muito os nazistas, né? Nós temos aí a criação do Capitão América, né? Naquela luta contra o Stalin, né? Aliás, o Capitão América ele já deu sua primeira aparição da revista, da capa da sua revista, já veio ainda no sopapo do Hitler, né? O que acontece? Os Estados Unidos, eles foram contra os nazistas, mas tinha aquela vontade, eu vou pegar os americanos, né? Tanto é que eles foram com aquele desejo de vingança, cara, até chegar no final do conflito, depois que derrotaram lá, o Hitler já estava morto e tudo mais, voltando apenas os Estados Unidos, o Japão. Os Estados Unidos só faltaram dizer pro Japão, Japão, os Estados Unidos está de volta e a gente traz a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Uma referência ao God of War 2. Cara, eu gosto do God of War, cara. Eu gosto desse jogo, velho. Então, aí você vê que os Estados Unidos entrou debaixo daquele sentimento de revanche. Mas aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o Pernalonga? Calma que eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Quando você lembra do Pernalonga, né? Qual era o caráter do Pernalonga? Ele dá dele, né? Da sua toca, tocando lá o seu violão, comendo sua cenoura. Quem é, velhinho? Né? E ele estava lá na dele, até que alguém fosse tirar a sua paz, não é? Seja um hortelino traca-letra, seja alguém caçando, em época, um patolino, querendo colocar o caçador, enganar, falando, é temporada de caça ao coelho, sendo que é do pato, né? O outro lá, aquele bigodão vermelho atrás dele, ou um brutamonte. O Pernalonga está sempre na dele até que alguém o tire do seu sossego. E aí hoje o Pernalonga entra dizendo, você sabe que isso significa guerra, né? Então, e isso é uma menção aos Estados Unidos, que tinha a sua política isolacionista, até que o Japão foi mexer com quem não devia, né? Entendeu? Agora tu sabes que isso significa guerra, né? Eu não sei imitar americano, eu não sei imitar americano, né? Mas é igual eu falei, tirar os americanos do sossego e dizer, tá querendo vingança, velho. Eu gosto desse filme V de Vingança, cara. Eu gosto desse filme. Então você vê que a personalidade de Pernalonga foi modelada ao contexto histórico que ele foi criado, a Segunda Guerra Mundial. E foi assim com muitos personagens de sua época, né? O próprio X-Men, por exemplo, que eu citei, foi criado numa época onde você falava de muito racismo, né? Muita perseguição contra negros lá dos Estados Unidos. E nós sabemos como os Estados Unidos tiveram problemas com essas questões raciais, né? Até piores do que aqui no Brasil, né? Então a gente vê que os desenhos de antigamente, eles chegam a ser melhores por essas questões, por trazer alguns valores, não é? Diferente de hoje em dia, que você vê os desenhos animados sendo feitos com um personagem que parece um bando de retardados. Bob Esponja da vida, não é, cara? Ai, meu Deus. Alguns desenhos, como Simpsons e Family Guy, até tentam trazer algum contexto social, mas algumas vezes acabam falhando miseravelmente, como, por exemplo, o Family Guy, da qual, do seu humor negro, acabam trazendo piadas ofensivas ao meio da sociedade, não é, cara? Mas isso é outras... Mas assim, cara, então por que às vezes a gente vê isso, cara? A gente vê que antigamente, os desenhos de antigamente, eles traziam valores para crianças, né? E hoje em dia eu fico meio triste com o que a gente vê, né? Se você, por exemplo, já assistiu o Homem-Aranha clássico, né? O desenho... Cara, que desenho cheio de ação, cheio de aventura, sabe? Explosões de um herói urbano, muitas vezes lutando com inimigos ainda mais fortes e poderosos contra ele, às vezes se juntando num sexteto sinistro, querendo a tua cabeça,
não é? E ele sempre traz aquela mensagem que com grandes poderes se traz grandes responsabilidades, e tudo isso ele fazendo bem à sociedade, enquanto tem o J. Jonah Jameson querendo fazer a caveira dele, dizendo que ele é uma ameaça, né? E eu prefiro muito mais a versão dos anos 90 do que a versão que eu assisti outro dia do SBT, onde você é apresentado a um Peter Parker que quer namorar a Grace Stacy de olho na Mary Jane, enquanto ele está enrolado num namoro com uma personagem que a gente nunca viu antes, chamada Liz. Um moleque enrolado com 3 mulheres. E, sinceramente, eu não assisto os filmes do Homem-Aranha pra ver um relacionamento, não. Eu quero ver mais porradaria mesmo. Eu quero ver porrada, cara. Então. Cara, mas essa é uma reflexão que eu trago acerca disso tudo, não é, cara? Da diferenciação entre os desenhos antigos, as mensagens que trazia, paralelo ao que a gente tem visto nos dias de hoje, não é? Bem, mas comentem aqui embaixo o que você acha disso tudo, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui. Enquanto isso, eu vou na padaria comprar pão.